Quando Jesus disse para ir até ele os que estão cansados e oprimidos, e ele vos aliviaria, isso significa que no pecado, no mundo, você não encontra descanso. Só há descanso em Jesus. Não importa o quanto dinheiro você tenha, não importa o quão vida maravilhosa você tenha, em algum momento você sente um vazio. Tem gente que vive a vida toda, talvez, sem sentir esse vazio. E tem gente que ela sabe que vive em solidão. Ela tem tudo, né? Só que ela não tem os benefícios comuns do servo mais pobre, da pessoa mais pobre da sua casa, do seu empregado, que quando vai para casa, termina a sua jornada de trabalho, volta para sua família, para os seus filhos. O patrão fica lá sozinho, enclausurado dentro de um palácio, em solidão, né? Já apelou para todas as circunstâncias, né, do prazer, daquilo que o dinheiro poderia lhe dar, só que ele não entende que existem opressões malignas que enlaçam essas pessoas e mantêm elas naquela tristeza. Ela não consegue entender como ela sente uma tristeza absoluta, um vazio tão grande, tendo tudo ao redor delas. Algumas pessoas não suportam, né? Eu não digo aqui pessoas que têm problema de depressão. Isso até pode ocasionar depressão química, né? Quando o organismo mesmo produz a depressão. Eu digo aqui pessoas que são normais, pessoas que estão com a saúde em dia e elas não entendem o motivo do seu vazio. Elas buscam respostas, buscam opiniões de especialistas, mas sempre persiste. Como aquela mulher do fluxo, ela disse que ela gastou todo o seu dinheiro nos médicos da época e ela ia de mal a pior. Os médicos não conseguiam tratar a situação dela, então ela recorreu a Jesus. É o que se deve fazer. E o pior é quando você vai recorrer a Jesus, que até nas esferas, até onde você deveria encontrar a palavra de Deus, você encontra o diabo agindo. E isso ocorre quando se vai em algumas igrejas onde não se tem liderança de Deus. A sorte é que os membros dessa igreja são de Deus. Muitas vezes os membros, nem todas as vezes, tá? Nem tudo que se diz igreja é igreja. Tem seitas também, que podem acabar de vez com a esperança de uma pessoa de buscar a Deus. Por isso que é importante seguir a recomendação de João. Ele dizia, se alguém vem à tua casa, não traz essa doutrina, não recebe em casa. João proibia aos cristãos de dar moradia a exorcistas ambulantes, pregadores ambulantes, pessoa que sem paradeiro. É aquele cara que vai lá, que vai fazer a missão não sei aonde, ele mal sabe pregar o evangelho, mas ele está em busca de dinheiro, ele quer ganhar para pregar, ele não está ali pela obra. E aí você não pode, às vezes a pessoa até traz um ensinamento, mas traz confusão junto. Ela não tem liderança nenhuma, ela não está sobre uma responsabilidade de ninguém. Aí você traz uma pessoa dessa para dentro da sua casa, sem você saber quem é. João adverte, não receba. Porque quando os missionários iam para receber morada, para receber refúgio nas viagens missionárias, a igreja comunicava antes por carta para que recebessem aquele irmão no Senhor, porque era um irmão que já era reconhecido pela comunidade cristã. Daí a importância de se ter igreja, daí a importância de se ter templo. Porque imagina se não tem templo, se não tem presbítero, se não tem pessoas que estão sobre uma liderança. Ia ser uma bagunça total, generalizada. Você lembra quando Pedro ele vai à casa de Cornélio, ele é indagado pelos apóstolos, pelos outros discípulos, e também que se tornaram apóstolos. Por que você foi lá na casa de um gentio?
Ou seja, o que está acontecendo com você? Ele foi indagado, mas ele levou com ele, se eu não me engano, 6 ou 9 testemunhas de que ele foi através de uma revelação, de que era um cumprimento de profecias que já existiam no Antigo Testamento e que Jesus já aplicava algumas dessas situações na vida prática dele. Quando Jesus conversava lá com a mulher do poço, quando Jesus tratava bem a Zaqueu, né, que era odiado, né, pelo seu próprio povo. Jesus ele tinha um comportamento de um legítimo filho de Deus, um legítimo Deus, um Deus filho, que reina, que não tem o que temer, ele não tem pecado, então ele pode entrar onde for. Então você percebe que existe essa situação. Está alguém entre vós enfermos, chama os presbíteros da igreja. Você vê, todas as questões de bênção espiritual é voltado para a igreja. Tá? Então, o Espírito Santo reparte os dons como lhe apraz, né? Como Paulo diz, tem todos vocês dom de curar? Nem todos têm dom de curar. Mas o poder que há no nome de Jesus, o poder da fé, existe. Ele foi dado a todos. E na providência de Deus, podem acontecer curas, libertações e até perdão de pecados. Mas nem todos têm o dom de curar. Quando a pessoa tem um dom, ela... Eu lembro quando Paulo amaldiçoou aquele cara que ficava perturbando quando ele estava pregando para o procônsul Sérgio Paulo. Paulo não usa o nome de Jesus, não. Ele diz assim, você vai ficar por uns dias cego. Ele amaldiçoou o cara, ele usou um poder, ele usou um poder e ele não usou o nome de Jesus. Porque o poder estava sobre ele, a autoridade estava sobre ele. Ele poderia fazer aquilo. Lógico que ele não ia fazer uma coisa desnecessária e também não ia amaldiçoar o cara para sempre. Ali foi só para ele ver com quem ele estava mexendo, para o cara ver com quem que estava mexendo em questões contra um Deus que tem poder. E ali foi uma mensagem para o próprio cara também de, acorda filho, desperta, não atrapalha a obra de Deus não. Então quando uma pessoa ela é revestida de poder, ela não vai fazer as coisas de qualquer maneira. Lógico que não vai sair por aí fazendo isso aí como Paulo, né? Então foi uma circunstância única na Bíblia, né? Então quando a pessoa realmente tem o chamado, tem revestimento, é guiada pelo Espírito Santo, a coisa é diferente. Quando é um Zé Ruela qualquer, que amaldiçoa os outros aí, que não sabe nem o que está fazendo, né? Porque a Bíblia não é... O Evangelho é o Evangelho da paz, e não é o Evangelho da discussão, da contenda, da briga, que é o que muitos evangélicos aí estão incitando. É por conta disso, dessas coisas, que as pessoas perdem a credibilidade, né? E aí, muitas pessoas que estão oprimidas pelo diabo, né, que está aqui, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí você vem no original aqui da Bíblia Strong, né? A palavra oprimido do diabo está aqui. Diabolos, na tradução. É caluniador, difamador, que acusa com falsidade, faz falsas acusações, faz comentários maliciosos. Pessoa que, por opor-se à causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do diabo, do demônio, ou tomando o seu partido, né? Algumas pessoas, às vezes, são usadas pelo próprio diabo para tomar a causa, né, dele. Então, você tem uma Bíblia que ela tem poder, né? E eu não vou ficar discutindo com quem não acredita, não adianta. A Bíblia fala, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente. Ele primeiro tem que passar pela conversão, ele primeiro tem que ser iluminado pelo próprio Deus. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, disse Jesus. Então, como é que eu vou discutir questões que, se o outro entendesse o que eu estou falando, a pessoa que está no mundo, que não entende as Escrituras, compreendesse quando eu falo, a Bíblia seria uma mentira, porque diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Ele é cego quanto a essas questões. Pode ser que um dia veja, através da pregação da palavra. Também não vou ficar insistindo em pregar para quem não quer.
Bíblia não é para insistir, tá? Eu acho que quem precisa tem que vir buscar. A gente prega, a pessoa diz não, então não, tranquilo, vou para outro. Não me incomoda, é menos tempo para mim, é menos cansaço para mim. Eu vou buscar alguém que queira ouvir, que queira aprender, porque não é só pregar também, né? Tem que ensinar, você tem que ensinar de uma forma que a pessoa não seja levada por qualquer falsa doutrina depois. Porque depois você ensina o caminho, aí vem, tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, tem que fazer aquilo. Os ensinamentos que tentam te tirar da nossa liberdade, né, em Cristo. Tenta te tirar, enclausurar você em alguma teimosia, alguma cisma religiosa, tá? Que é isso que os religiosos fazem. Tentam enclausurar você numa cisma religiosa. Não, aqui você só tem que usar a camisa de manga até aqui, não pode usar bermuda. E tentam te travar. Não vou dizer para você andar todo lascado com as pernas para fora, mostrando. Não é isso. Desde o momento que você se veste de uma forma comum, como qualquer pessoa se veste no Brasil aqui, um país tropical, você não vai usar uma bermuda, você não pode usar uma camiseta. Qual o mal que tem nisso? Você tem que morrer de calor para poder agradar a Deus, você tem que usar a camisa de manga para agradar a Deus, pelo amor de Deus. Já tá difícil arrumar um casamento, você com essa camisa de tangerina aí, vai ficar mais difícil ainda. Já tá difícil. Então, eu pode raspar o sovaco, pelo amor de Deus, gente. Então, são coisas que tentam aprisionar o cara. Uma vez que o cara crê em Deus, há várias tentativas de aprisionar o cara no fanatismo, que é pior do que você não crer em Deus. É pior do que você ser alguém que é descrente, é você ficar preso num fanatismo. Porque o descrente, ele acha que pode ter liberdade para tudo. Tem. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas saiba que o mal, o diabo, ele é como um leão que está tentando devorar a sua vida. Isso daí muita gente já tentou, já pagou para ver e viu, tá? O diabo realmente ceifa. Não importa se é rico ou pobre. Não, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não adianta você ter toda a estrutura, a segurança do mundo, acontece um vazamento de gás no teu apartamento, acabou sua vida. E aí? Preparou sua alma para quê? Não importa a fortuna que você tenha, você acha que está com a vida boa, vai viver, vai ser como aquele homem rico lá que guardava tudo no celeiro, agora eu vou viver bem. Louco! Hoje mesmo sua alma será pedida. Você vai morrer hoje. Deus sabe que hoje em dia era o teu fim. Só que o cara não está naquela esperança de que vai viver e ele não preparou nada. Ele não tem nada para oferecer a Deus. Nada que Deus possa olhar assim e considerar. Não preparou nada. Ele só preparou a vida para ele, foi egoísta, não ajudou ninguém, não fez nada, né? Não buscou santidade, não buscou... Pelo contrário, bagunçou a vida de muita gente. E aí qual a recompensa que esse cara vai ter? Mas eu não acredito no céu, não acredito no inferno. O problema é seu. Quando chegarmos lá, que vai estar quem crê, quem não crê, vai estar todo mundo. Uns que creram vão tentar se justificar. Nós temos aí pessoas entendedoras de grego e hebraico pregando e falando de Deus e vivendo nas farras da vida. Quando chegar naquele dia, Senhor, mas eu falei tanto, eu ajudei tanto em seu nome, que ele vai ser canalha até naquele momento. A canalice dele, com a canalice dele, vai achar que pode se justificar. Mas eu fiz essas coisas. Eu ajudei, eu colaborei. Foi tudo em vão. Quando você fez isso, você pensava nesse dinheiro aqui. Quando você fez aquilo, você pensava nisso aqui. Nunca fez nada para Deus, fez tudo para ele, em prol dele. Mas ainda acha que Deus não sabe, né? Ainda vai achar tão louco que não entende que Deus conhece a vida dele toda. E aí, meu filho, quando chegar lá no dia do juízo final, vai ter aquele que diz, eu não acreditava agora. E aí tô lascado. Não tem volta. A Bíblia fala para você não se afastar tanto de Deus ao ponto de você não conseguir voltar. Porque é isso que o mundo faz. O céu vira de bronze. Existem caminhos que o cara não consegue voltar. O cara entra no crime e o cara não consegue sair.
O cara não consegue sair mais. Entende? Ele às vezes está mais protegido dentro do crime do que fora, porque ele fora ele não tem poder nenhum. Ele sabe que ele é presa fácil. E o que se faz? Clame a Deus. Clame a Deus, porque Deus consegue fazer água surgir no deserto. Deus consegue fazer coisas acontecerem de formas extraordinárias. Ele vai abrir um caminho para você sair fora. Clame a Deus e se mantenha nesse clamor, fique quieto no seu cantinho. O diabo tudo vê, tudo ouve, ele também percebe quando uma pessoa está se comportando diferente, está fora dos padrões da opressão dele. Por isso que quando uma pessoa tenta seguir o caminho reto, logo o mal tenta ceifar a vida dela. É uma luta espiritual muito grande. Às vezes eu penso que pessoas vão embora antes para que elas não se tornassem um criminoso tão grande, para que Deus possa pelo menos agir de misericórdia com ela na sua salvação. Porque se ela se tornasse aquilo que o diabo queria que ela se tornasse, que o diabo ele faz o quê? Ele coloca você contra a justiça de Deus. Quando ele não pode destruir a sua vida, ele vai fazer com que Deus, ou as leis que regem o mundo, né, que são criadas por Deus, tudo que você plantar você irá ceifar, ele coloca você, ele acusa você e coloca você contra as leis, a justiça de Deus. Então, quando você começa a praticar impiedade e maldade com o seu semelhante, que são seres também que Deus ama, além de amar você, mas você está praticando o mal contra pessoas que também Deus ama. Deus faz a chuva cair sobre a sua casa, sobre a sua família, mesmo você sendo mal. E assim também as pessoas boas. E você está cometendo injustiças contra o seu irmão, o que acontece? A justiça dele se acende, a ira dele se acende contra você. E o diabo fica rindo. Ele fica feliz, porque é mais um que Deus tinha planos, tinha propósitos que ele conseguiu destruir. Ou seja, o diabo ri de Deus também, porque ele faz com que Deus destrua as suas próprias criaturas, aqueles que ele próprio ama. Então, por isso que para o diabo não tem salvação. Diz que a morte de Cristo não socorre a anjos. Todos aqueles que foram... E outra coisa, o parâmetro de juízo é igualzinho para anjos e demônios, para os anjos caídos, né, os demônios. Se Deus não poupou a anjos que não guardaram a sua magnitude, né, como anjo, não vai poupar esse século. Está bem explícito lá. Deus não, e lá no Apocalipse, no final, que os que não estão escritos no livro da vida foram lançados para dentro do lago, ou seja, foram. Vai ter gente lá para um lugar que não foi feito para o ser humano. Foi feito para Satanás e seus anjos, que você vai encontrar eles. Satanás é o diabo, está escrito lá em Apocalipse, né? Satanás e seus anjos pelejaram contra Miguel, e Miguel e seus anjos pelejaram contra Satanás. Está lá em Apocalipse 12, se eu não me engano. E a Bíblia fala que o diabo, o dragão é a antiga serpente, lá de Gênesis, né? Então você percebe que você tem luta espiritual ali que aconteceu, que ocorreu, né? E ali são revelações de coisas que a gente não consegue ver. Um mundo tenebroso. Esses dias o cara estava falando que quando um endemoniado gadareno fala que... Quando Jesus pergunta, demônio, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, porque somos muito. Eu não sabia, não tem nome, só olham que sabem que são uma legião. O cara falou que isso significa legião romana. Eu perguntei para ele, mas quando Pedro lá sacou da espada e Jesus falou assim para ele, você não sabia que se eu quisesse, eu poderia clamar ao Pai, ele mandava 12 legiões de anjos? Então é legião de anjos, filho. Se tem legião de anjos, tem legião de demônios. O dragão, com sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu. Depois você tem lá, esse dragão é a antiga serpente. A serpente é o primeiro ser personificado como praticando uma maldade, um engano. Ele engana Eva. Paulo diz que Eva foi enganada e não Adão, né? Então ele engana. Talvez, eu não sei, se só Eva fosse enganada e não Adão, Adão deveria ter buscado a Deus para saber o que seria de Eva. Afinal, ela comeu o fruto. Ele deveria o quê? Buscar a Deus. Buscar o Criador, né? Se comer, vai morrer, cara, mas eu vou clamar aquele que é o dono de tudo, aquele que está acima de tudo. O que a gente faz?
O que a gente faz com Eva? E agora, Senhor, tem alguma forma dela ser purificada? Tem alguma forma dela ser... Porque se Deus resolvesse matar Eva, ela não ia morrer para sempre, né? Ela morreria ali, aconteceria como Abel morreu, está com o Senhor. E ser triste para Adão iria, mas Deus poderia fazer uma outra Eva. Arrancava uma outra costela, fazia de outra forma. Ou não, ou Deus não deixaria com que Eva morresse, mas tivesse alguma consequência. Só que Adão tinha que perguntar a Deus, confirmar com Deus o que deveria ser feito. Como tua mulher está enferma, você leva ela no médico, né, para saber qual é o antídoto, para o doutor que é especialista naquilo. Você não vai lá e toma o mesmo medicamento que ela tomou. A exigência de Deus, só para você ter uma ideia, é como se você morasse num paraíso enorme e Deus falasse assim, só não come essa comigo, ninguém pode ir. Só não chega perto disso aí que isso aí é veneno. E foi exatamente naquela plantinha que eles chegaram e comeram. Aí você dizer que Deus é injusto por Deus pedir uma obediência, sendo que Deus deu tudo. Outra coisa é, as pessoas ficaram com pena do faraó, né, que os filhos de faraó se perderam e tal, mas Deus está ali, botando castigos fracos para que faraó compreendesse que deveria libertar os hebreus que estavam 400 anos escravizados. São 4 séculos de escravidão, com muitas injustiças, inclusive muitas mortes, porque Moisés quase foi morto, né, lá no início. Morte, porque eles estavam crescendo muito, houve matança dos seus primogênitos. Agora Deus está retribuindo, mas Deus deu chance. Como quem diz assim, ou você segue minha cartilha e liberta o meu povo, ou eu vou ferir vocês. E ali foi. As primeiras pragas foi sobre bens, coisas que poderiam ser recuperadas, né? Propriedades, animais, coisas desse tipo. Aí o caldo começou a engrossar. Continuou insistindo, você vai libertar meu povo. Existia, se eu não me engano, uma profecia que dizia que depois de 400 anos seria liberto. Então a palavra de Deus que está vai ser, é o meu povo, eu tenho uma obra com esse povo. Vai lá e manda, fala para ele me libertar o meu povo. E ainda vai dar dinheiro para eles, ainda vai dar ouro para eles, com uma espécie de recompensa. Foram 400 anos de escravidão, não quis, e aí se lascou. Como todo aquele que vai bater de frente com Deus se lasca. Quando Deus quer, ele traz. Lembra, Naamã veio lá do cafundel do Judas, era comandante de outra nação. Deus não trouxe ele? Ele tinha uma doença que ninguém curava. Ele veio, quando chega aqui, não queria mergulhar no Rio Jordão, não. Não, esse aqui não, cheio de... todo escuro, água saloba, não tem em Abana, Fafá, rios lá da Síria não são mais limpos do que esse aqui. Ele queria que fosse feito da forma dele. Ele achou que estavam humilhando ele. Alguma coisa Deus queria fazer com o Naamã para que ele pudesse se quebrantar primeiro. Porque o propósito era que Naamã conhecesse o poder do Deus de Israel. E ali a sorte que Naamã tinha amigos, né, de verdade. Pô, Senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Olha a simplicidade que Deus pediu. Mergulhe 7 vezes nesse rio e seja curado. Só porque a água escura, a água não era água de suja. Era uma água mais escura, mas não era uma água suja. Vai lá, mergulhe 7 vezes. Era uma prova de fé, né? Tem que ser 7 vezes. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada. Na 7ª, ele naquela confiança, eu vou ser curado. Que ele acreditou. Tipo, Deus botou ele num caminho de fé. E foi o que Jesus fez com os 10 leprosos. Vai se mostrar o sacerdote. O sacerdote era quem dava o documento para se restituir da sociedade. Eles não podiam ir lá leprosos. Eles tinham que ir lá quando existia alguma evidência de que a lepra estava ficando branca, de que alguma cura possivelmente estava surgindo. E o sacerdote saía do templo para fazer os exames. Era lei isso aí.
E ali o Naamã faz, segundo a palavra de Deus, ou seja, foi dado o poder, foi liberado a palavra. Ele quase perdeu a benção. Ele quase ficou leproso pro resto da vida. Ele quase ficou sofrendo pro resto da vida. Incomodante. Até o soldado mais raso dele vivia mais feliz que ele, que não era leproso. Eu não sei que tipo de sofrimento tem um leproso, né? Daquela época, com o tipo de lepra de Naamã. E quando ele foi curado, filho, aí a história mudou. Aí ele reconhece o Deus de Israel. Ou seja, Deus trouxe ele. E Jesus usou isso para jogar na face dos judeus lá, que haviam muitos leprosos naquela época ali em Israel. Mas Deus não curou Israel, curou Naamã da Síria. Curou alguém fora da nação de Israel. Curou um povo que era adversário de Israel. No momento estavam em paz, quase entraram em guerra de novo por causa dessa situação, né? O rei se atormentou lá com esse pedido do outro rei, que estava mandando o rei de Israel curar o Naamã. E o profeta: manda ele vir, não se aveste não, manda ele vir. Quase que eles entram em guerra de novo. Então, Jesus jogou na cara deles. Por quê? Porque a incredulidade, às vezes, do próprio povo, de gente que tem a Bíblia debaixo do braço. Incredulidade não está ligado só em fato de acreditar na Bíblia. Incredulidade também é suas ações, o seu comportamento em relação ao Deus que você serve. Ou seja, a quem muito é dado, mais ainda é cobrado. A gente é muito mais cobrado. Então, tipo, que o cristão, ele sabe quando ele está errado, ele sabe que tem um fogo ardente, né? A expectativa de que alguma coisa pode acontecer e destruir a vida dele. Ele sabe que se ele morrer ali, ele está perdido. Então é muito difícil, né? Para quem não tem essa consciência, para quem está no mundo, não tem essa cobrança. Tá? Não existe na mente essa cobrança. Acha que pode tudo. A pessoa acha-se esperta. Mas aí o cara fuma, bebe, se droga, se prostitui, destrói a vida. Não era melhor ele ter seguido os conselhos de Deus, ele ter sido revestido pelo Espírito Santo e ter força contra o vício, ter força contra o álcool, contra o cigarro, contra a prostituição? Não era melhor? Porque ele estaria com saúde hoje, vendo os seus netos, vendo os seus filhos crescer, andando de bicicleta. Não, tá todo entubado, tá todo lascado, tá mais para lá do que para cá, né? Se espreguiçar, o anjo leva só os braços, né? Porque o corpo tá todo defumado. Então tá tudo ferrado, todo escangalhado, né? Como diz os colegas, todo escangalhado. Então, quem tem a presença de Deus sabe do valor que é. Quem não tem, não liga. Xinga, ofende. Olha, isso, eu não me incomodo, mano. Eu, sinceramente, eu vejo cristãos fazendo pior, entrando em lives. Tu não fala assim de Deus, não, que Deus vai te castigar. Cara, não fala nada. Não fala que Deus não ouve a idiotices, tá? Deixa. Se Deus tiver que castigar, castiga. Se tiver que não, tranquilo. Essas pessoas já receberam o galardão, né? Infelizmente, esse comportamento afasta a pessoa a cada dia de Deus. Ela mesmo cria essa resistência e está perdendo muita coisa boa. Está perdendo muita coisa boa. A maioria de nós já vivemos, a maioria não, todos nós, salvo quem foi criado na igreja, vivemos do lado de lá. A gente sabe como não é bom, né? A gente sabe o que é prazer na carne, a gente sabe tudo o que essas pessoas sabem. E a gente sabe o quanto é mais importante estar do lado de cá, com Cristo. A gente sabe o quão valioso é isso. Eles só sabem a metade da nossa história. Eles só sabem uma parte que a gente também conhece, que a gente viu gente morrendo, que a gente viu gente sofrendo, que a gente viu gente que a vida não andou nem para um lado nem para o outro, ficou paralisado no tempo. A gente vê pessoas sofrendo e a gente sabe que às vezes a causa é falta desse mover de Deus do coração, falta dessa esperança, dessa fé. Mas a gente não pode fazer nada, a não ser orar, a não ser
querer bem, né, que a pessoa encontre o caminho, ou pregar, ou falar ali ou aqui, até que um dia a palavra chegue, né? Enquanto eu prego para um, isso alcança uma pessoa aqui que às vezes eu nem conheço, outro pregou lá e alcançou uma pessoa que eu conheço, né? E é assim que funciona.